Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e nessa semana do dia 18 a 22 de maio nós vamos falar um pouquinho sobre congruência entre figuras e triângulos. Vocês já estão por dentro um pouquinho desse assunto porque foi o tema da nossa pesquisa, da primeira semana de aula que vocês tiveram que fazer para mim e entregar agora na segunda-feira. Então quem fez a pesquisa já teve um contato com esse conteúdo. Hoje a gente vai começar a verificar esses casos de congruência entre triângulos, mas também com a inclusão de alguns exercícios, tá? Então vamos lá. Congruências de figuras. Então vamos falar de figuras qualquer, sem ser o triângulo ainda. Em matemática, dizemos que existe congruência entre duas figuras se elas são idênticas no formato e no tamanho. Então tomem cuidado ao não confundir congruência com semelhança. Semelhança, nós podemos dizer que existe entre uma moeda de R$ 1 e uma moeda de 10 centavos. As duas têm o mesmo formato. As duas são redondas, né? São círculos. Já na congruência, não podemos considerar uma moeda de R$ 1 e uma moeda de 10 centavos como congruentes. Por quê? Semelhantes elas são, têm o mesmo formato, mesmo que o tamanho seja diferente. Porém, congruência, além do formato, também tem que ter o mesmo tamanho, as mesmas medidas. Então, por exemplo, segmentos de retas aqui, ó. Esses dois segmentos de retas, o preto e o vermelho, eles são diferentes, porque eles têm o mesmo formato e o mesmo tamanho. Polígonos. Esses dois aqui, pentágonos, também têm o mesmo tamanho e o mesmo formato. Os dois são pentágonos no mesmo tamanho. Então, eles são congruentes. Figuras quaisquer, tá? Se vocês tiverem duas estrelinhas, se as duas estrelas tiverem o mesmo formato e o mesmo tamanho, elas são congruentes. Então, as figuras acima aqui possuem formatos e mesmos tamanhos, mesmos formatos e mesmo tamanho, portanto, são congruentes, tá? Em relação aos polígonos, figuras formadas por vários lados e vários ângulos. Dois polígonos são congruentes quando seus lados e ângulos internos são respectivamente congruentes, ou seja, quando todos os lados tiverem as mesmas medidas e todos os ângulos tiverem também as mesmas medidas. Para se provar uma congruência de uma maneira simples, tá? Sem usar a regrinha os casos de congruência do triângulo. Para se provar as congruências de uma maneira simples, então, basta sobrepor uma figura que tem o mesmo formato, que é parecidinha, sobre a outra, tá? Sobre alguma parte de uma delas, sem ser coberta, não há congruência. Por exemplo, a figura A e a figura B. Elas são parecidas, o A e o B aqui, ó, tá? Quando a gente sobrepõe uma sobre a outra, quando a gente coloca uma sobre a outra, elas ficaram assim, ó. Eu só arrastei a figura A sobre a figura B. Então ela ficou dessa maneira, ó, sobrou um espacinho da azul. Ou seja, embora tenham o mesmo formato, elas não são congruentes, que elas não têm as medidas de lado e de ângulo. Então, os polígonos A e B, embora sejam parecidos, não são congruentes, pois quando sobrepostos, houve uma sobra no polígono B. Beleza? Caso de congruências de triângulos, que foi o que vocês fizeram no trabalhinho para mim, na pesquisa. O triângulo é um polígono que possui 3 lados e 3 ângulos. Para verificar sua congruência, não é preciso saber as medidas de todos os lados e de todos os ângulos ou sobrepor um ao outro. Basta verificar as medidas fornecidas e saber relacioná-las com algum dos 4 casos de congruência existentes. Então vamos lá, não precisa ficar colocando um triângulo sobre o outro, tá? Basta saber algumas medidas e não precisam ser todas as medidas também. Nesse triângulo, professor, só tem 2 lados, que eu sei se o outro é, mas tem um ângulo também. Então tem algumas características nesses casos de congruências que ajudam a gente a perceber quando os triângulos são congruentes sem saber todas as medidas, tá? Tendo algumas medidas já basta. Então vamos lá para o primeiro caso. O primeiro caso de congruência entre triângulos é o lado, ângulo, lado, LAL. Ou seja, 2 triângulos são congruentes quando possuem 2 lados e o ângulo interno formado por esses 2 lados, respectivamente congruentes. Ou seja, 2 lados deles têm que ter a mesma medida
E o ângulo que fica no meio desses dois lados, o ângulo que fica no meio no ângulo formado por esses dois lados, tem que ter a mesma medida. Ou seja, ó, se vocês olharem nesse primeiro triângulo, do A até o C tem a mesma medida do D até o F. Do C até o B tem a mesma medida do F até o E. E no meio desses dois lados, esses dois lados, quando se juntam, formam um ângulo. E, coincidentemente, esse ângulo formado nas duas figuras tem 45. Então, o que eles têm? Um lado, um ângulo no meio e um outro lado. Um ângulo aqui no meio dos dois lados aqui, ó, e esse aqui. Então, quando nós temos dois lados e um ângulo no meio dele, podemos dizer que é lado, ângulo, lado, LAL, quando essas três medidas, esses dois lados mais esse ângulo no meio, possuírem as mesmas medidas no outro triângulo, eu não preciso saber, por exemplo, quanto mede do A até o B, quanto mede do D até o E, porque com essas três informações, já sei que eles são congruentes. Eu não preciso saber a medida desse ângulo, a medida desse ângulo, a medida desse ângulo, a medida desse ângulo. Três informações foram o suficientes para provar que esses triângulos são congruentes. Por qual caso? Lado, o ângulo e o lado. Dois lados e o ângulo que se forma no meio deles são iguais nos dois triângulos. Então, eles são congruentes pelo caso LAL. Aí tem as observaçõezinhas aqui, ok? Falando de cada lado, de cada ângulo, belezinha? Vamos para o próximo caso. Segundo caso, ângulo, lado e ângulo. Esse segundo caso agora, ele não fala de dois lados, ele fala de dois ângulos. Vamos ver o que fala. Dois triângulos são congruentes quando possuem um lado e dois ângulos adjacentes a esse lado, ou seja, dois ângulos que saem desse lado, respectivamente congruente. Essa palavrinha adjacente significa nas proximidades, que saem dele, tá? Então vamos lá, o que ele está falando? Quando dois triângulos têm dois ângulos iguais, ó, o ângulo A é igual a D, o ângulo C é igual ao F, e o lado que forma esses dois ângulos, ó, o lado que está aqui embaixo, de onde saem esses dois ângulos, tem a mesma medida, 10 centímetros e 10 centímetros. Então, ó, um ângulo igual, o outro ângulo 65, o outro ângulo 65 e um lado de 10. Um lado no meio de dois ângulos, né, com dois ângulos adjacentes a ele, sendo que esses lados medem a mesma coisa, dizemos que esse caso de congruência é ângulo, lado, ângulo ALA, tá? Por quê? O A é congruente ao D. O C é congruente ao F, mesma medida. E o lado que está no meio deles mede 10 nos dois. Então, esses triângulos são semelhantes pelo caso ALA. Reparem que não precisou saber a medida do A até o B, nem do B até o C, nem do D até o E, nem do E até o F, não precisou desse ângulo E, não precisou desse ângulo B. Com três informações, conseguimos descobrir que esses triângulos são congruentes sem precisar colocar um sobre o outro ou saber todas as medidas dos lados, tá bom? Próximo caso, terceiro caso, é o lado, lado, lado. Esse é o mais básico, né, gente? Se vocês tiverem dois triângulos e três lados nele, e tiver marcado os três lados nos dois, e os três lados forem congruentes, então ele vai ser um triângulo congruente. Não precisa saber nenhum ângulo. Por exemplo, do A ao B mede 6. Esse triângulo também tem um lado que mede 6, o D ao E. Do B ao C mede 4. Esse triângulo também tem um lado que mede 4, que é o E ao F. E do A até o C mede 10. Esse triângulo também que mede 10 é do D até o F. Então, se os dois triângulos têm todas as medidas dos lados e não tem nenhum ângulo, nem precisamos saber as medidas dos ângulos. A gente sabe que eles vão ser iguais, porque se três lados são congruentes, têm as mesmas medidas, os ângulos também serão. Mas a gente provou porque a gente tinha três lados, a medida dos três lados nos dois triângulos. Então, esse caso é L, 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 lado, lado, lado. Tem três lados com valores, conseguimos provar pelo lado, lado, lado. Próximo e último caso, quarto caso.
L, L, A, O. Lado, ângulo. Ângulo oposto. Então, dois triângulos são congruentes quando possuem um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto a esse lado, respectivamente congruentes. Então, vamos lá. Ó. Esses dois triângulos, ele tem uma mesma, ó, ele tem um lado aqui e tem um lado aqui que tem a mesma medida, ó, 12 e 12. Então a gente já tem uma coisa que prova que um lado é congruente. Um ângulo que sai dele, que é adjacente, também é igual a 65 e 65. Então, além de ter um lado congruente ao lado de um outro triângulo, o ângulo adjacente que sai desse lado, 65, também o outro lado da outra figura, que mede 12 também, tem um ângulo 65. E o ângulo oposto a esse lado, o que é o ângulo oposto? Tem um lado que mede 12, tem um lado que mede 12. Tem um ângulo adjacente igual, tem um ângulo adjacente igual, com a mesma medida. E tem um ângulo oposto. Esse ângulo aqui, ó, ele está na frente desse lado. Se você puxar uma setinha dele, ó, ele dá de frente para o lado que tem a medida na figura. Ele dá para frente do lado que tem o valor da medida. Então, nós temos o quê? Um lado, um ângulo adjacente que sai desse lado e um ângulo oposto ao lado. Esse ângulo está oposto. O oposto significa na frente. Esse ângulo é o ângulo que está na frente desse lado. Então, a gente tem lado, ângulo e um outro ângulo oposto ao lado. Então, nas duas figuras tem essas medidas. Significa que esses dois triângulos são congruentes pelo caso lado, ângulo e ângulo oposto a esse lado. Reparem que não precisou das medidas dos outros dois lados e nem do ângulo A, nem do ângulo D, porque essas três informações já bastam para eu perceber que esses dois triângulos são semelhantes pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto, tá? Aqui tem uma observaçãozinha que não foi necessário as medidas, tal, enfim. Vocês leiam com atenção depois, tá? Prestem bastante atenção na leitura. E vamos para os exercícios. Exercício 1 aqui, então. Em cada item, os polígonos representados são congruentes. Então, eu estou dizendo que esse polígono aqui é congruente a esse. Determine as medidas dos lados e ângulos indicados com letras. Ou seja, professor, mas não são congruentes. As pontinhas tá estranho, eles não têm as mesmas medidas. Tem. A única coisa que acontece é que eles estão virados ao contrário. Um está de um lado, o outro está para outro. Vocês têm que imaginar essas duas figuras, uma sobrepostas à outra. E se elas são congruentes, aqui tem um ângulo 77. Aqui, alguma dessas letras aqui também vai ser 77, porque tem um ângulo que é congruente a esse. Vai ter um ângulo que é congruente a esse, um ângulo congruente a esse, a esse, a esse e a esse. Só que em alguns lugares já tem o valor, nos outros tem a letra para vocês completarem aqui para mim. Ó. O A. Onde está o A aqui? Ó? O A está aqui. Se vocês juntarem essas figuras, para ele ser congruente, essa pontinha ela tem que se encaixar nessa pontinha aqui. Ó. Então, quanto que mede o meu ângulo A? 77 graus, porque é congruente a esse ângulo aqui. Ó. Esse ângulo A é congruente, tem a mesma medida desse ângulo aqui, que é 77. Só completar aqui, 77. A mesma coisa com os lados. Se eu falei que são congruentes, elas vão ter ângulos iguais e lados também iguais. Então, vocês vão pôr A, B, C, D e E, são alguns ângulos que estão espalhados aqui. W, X, Y, Z são alguns lados. Vocês vão usar as figuras semelhantes aí, ok? Para preencher essa tabelinha aqui para mim. Ó. Próximo é a letra B, também são figuras semelhantes. Só encaixar aí para a gente onde se encaixa, imaginar essas duas figuras viradinha. Se vocês pegarem, imprimirem, quiserem recortar e pôr em cima para verificar, tá? É meio sacanagem, né? Tem que tentar imaginar a figura virada, porque se for uma prova eu não vou deixar recortar as figuras. Mas, se vocês estiverem com a folhinha, quiserem recortar, pôr em cima para ver onde que se encaixa perfeitamente e descobrir também quais são os lados e ângulos aí que são congruentes, ok? Exercício 2. Em cada item, há dois triângulos congruentes
Indique o caso de congruência. Agora vocês vão dizer qual é o caso que vocês usaram para confirmar que são congruentes. Por exemplo, a letra A, temos dois triângulos congruentes. A letra B, dois congruentes. Ou seja, todas as figuras em cada uma das letras, as duas figuras do A, do B, do C, do D, do E e do F, são congruentes. Eu quero que vocês digam qual é o caso de congruência. Vamos fazer um exemplo aqui juntos. Ó. Por exemplo, aqui, se vocês olharem a letra A, o que vocês têm? Vocês têm a medida de dois lados que são iguais. Ó. Nesse triângulo você tem um lado 5, nesse vocês têm um lado 5. Nesse vocês têm um lado 3, nesse vocês têm um lado 3. E tem um ângulo no meio, que também tem a mesma medida. Como que a gente faz? Qual é o caso de congruência desses dois triângulos? Dois lados e um ângulo no meio. É só colocar lado, um ângulo no meio, e um outro lado, L, A, L. Prova a congruência desse triângulo. Vocês podem colocar só as letrinhas que representam L, A, L do ladinho e acabou o exercício. Vai para a letra B, C, D e F. Próximo. Indique, número 3. Indique em cada quadro os pares de triângulos que são congruentes e, em cada caso de congruência, o caso que a justifica. Tá? Então, por exemplo, tem um número aqui dentro, esse número que está circuladinho, 1, 2, 3, 4, é só para identificar a figura, tá? Não é medida de ângulo, não é medida de nada. Por exemplo, então, vamos ver esse quadro A. A figura 1, essa aqui é a figura 1, tá? Esse 1 é só para identificar que essa é a figura 1. Ela é congruente, se a gente olhar aqui, ó, a figura 6, dê uma olhadinha. Então, a figura 1 e a figura 6 por qual caso elas são congruentes? Então, vocês vão ver, ó, um lado de 20, um lado de 20, um ângulo no meio e o outro lado de 25, um ângulo no meio de 80, a mesma medida, o outro lado de 25, ou seja, lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Então, se vocês vão colocar aí, figura 1 e 6 são congruentes pelo caso LAL. Aí vocês vão ver outras duas figuras e depois as outras duas, tanto no quadro A quanto no quadro B, no quadro C e depois o quadro D. E aí acabou os exercícios dessa folhinha, mas aí vocês vão abrir o livro didático de vocês na página 85 e eu coloquei os mais simples para a gente fazer, porque a gente não está em aula presencial, eu sei que às vezes faz falta o auxílio do professor, tá bom? Mas coloquei os mais básicos para vocês aí. Quando a gente voltar, se Deus quiser, a gente já faz os mais complexos, a gente faz tudo junto, tá? Mas é importante vocês terem um contato com os exercícios, não pode ficar só na teoria. Então, por isso que eu coloquei o exercício 1, 2 e 6 do livro também da página 85. Se vocês quiserem complementar a leitura sobre essa aula que eu passei para vocês aqui dos slides, leiam a página 70, as páginas 80 a 84 que fala sobre a congruências de triângulos, tá bom? Uma observação então, mas como eu falo sempre, os alunos que estiverem aqui no grupo, né, no grupo ou no Google Classroom, podem resolver no caderno, tirar foto e me mandar essas aulas, esses exercícios prontos até a segunda-feira, dia 25, ao meio-dia. Quem pegou essa folhinha na escola e não tem como tirar foto porque não está no grupo nem no Google, tem que me levar na escola para a gente poder verificar o que foi feito, ok? Quem já tiver no grupo, só mandar a fotinho, pode guardar as folhinhas e para estudos depois, tá bom? Pessoal, é isso então, tá bom? Estudos, fiquem com Deus e tô por aqui. Até mais, tchau, tchau.